boa noite. E hoje nós estamos tratando sobre um tema de grande relevância para a nossa sociedade, que é a intolerância religiosa. No Brasil, a cada um dia são registradas 3 queixas de intolerância religiosas. E até o momento nós já contabilizamos 545 queixas. Ou seja, é um tema que precisa realmente ser tratado. E, para tanto, eu trouxe hoje o nosso convidado, que é o Félix. Eu vou deixar com que ele diga para nós todos os segmentos que hoje você representa, Félix, porque eu sei que não são poucos e que você é uma pessoa que tem uma grande propriedade para tratar sobre esse tema comigo. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Thaís. É um grande prazer a gente participar desse momento, desse bate-papo. Eu sou o professor Félix, essa é a minha área é educação, é essa a atuação. Eu sou formado em Ciências Religiosas, com especialização em Metodologia do Ensino no campo das religiões de matrizes africana. Perfeito. Eu represento o Instituto Carta Magna da Umbanda, sou cientista que assino pelo esse documento, presido o Fórum Itinerante Afro-Religioso de Santa Catarina, grupo de mestres e mestras da Umbanda, e sou membro atuante e fundador da FUCA, Federação da União dos Cultos Afros Brasileira, onde sou coordenador geral. Hoje sou conselheiro do CEPA, Conselho das Promoções dos Povos Afrodescendentes de Santa Catarina, onde a gente ocupa essa cadeira dentro do Conselho Estadual, representando as religiões de matriz africana. E todos esses campos nos trazem uma responsabilidade muito grande. Com certeza. Primeiro de batalha, depois de direito, né? Por quando se fala de intolerância, eu não quero que ninguém me tolere, eu quero que me respeite. Exatamente. E uma das coisas que a gente percebe muito assim nas conversas, Félix, aqui, que acontecem no podcast, é a respeito da questão do respeito. A questão do respeito. Deixar claro que respeito não é uma questão de opinião, ou seja, eu tenho que respeitar. A questão assim, ela perpassa mais pela alteridade, eu aceitar a pessoa do jeito que ela é. Exatamente. Não é o campo da religião da pessoa que vai dizer o seu caráter. Com certeza. Eu tenho que batalhar pela uma definição do ser humano. Se eu tenho que lutar por uma pessoa que tem uma religião, quanto maior a minha luta, ela tem que ser por aquele que diz não ter. Uhum. Porque aquele é mais discriminado do que eu que tenho. Exatamente. Então o respeito, ele é fundamental perante um todo, né? Perante um todo. E é importante essa fala que você faz, Félix, porque as pessoas às vezes direcionam a questão da intolerância religiosa para um único segmento, geralmente voltado para as religiões de raízes afro. E aí, no entanto, quando nós vamos combater a intolerância religiosa, nós estamos combatendo o preconceito, a discriminação, o racismo de todas as religiões. Mas existem algumas que claramente são mais discriminadas, e a Umbanda é uma delas. Sim, quando a gente fala na questão da discriminação, nós temos que entender que nós somos frutos de um meio, né? Sim. E esse fruto de um meio, ele não vai cair longe do pé. Hoje nós temos ali a política do racismo, a política da violência. Teve um fato que muito me chamou a atenção há basicamente 8 anos atrás no Rio de Janeiro. Uma criança foi apedrejada. Não por ela ser negra, nem mulher, tá? Mas sim pelo que ela representava naquele momento. Ela estava saindo do barracão com a sua avó e a sua mãe. E um grupo de evangélicos, eles a agrediu, e ela foi parar na UTI e terminou morrendo. Não pela cor, nem pela mulher. E a intolerância religiosa, ela cresce muito a cada dia. E aí eu pergunto assim, até para esclarecimento das pessoas que estão assistindo, quando você fala que elas saíram de um barracão, o que você quer dizer? Da onde que elas estavam saindo, Félix? Isso, pessoal. Tem algumas coisas que esse linguajar é meio próprio das pessoas, né? Uhum. O barracão, para nós, é a igreja.
É o templo. É o espaço onde é o está espaço sendo... sagrado. A roça, o barracão, o ilê, o terreiro. É esses espaços que nós ocupamos ali, né? Então, um barracão, por quê? Tudo tem as suas origens. Roça, por quê? Barracão, porque era o momento que o negro podia celebrar. A roça, porque ele celebrava na roça mesmo. Era o meio, era o ambiente. Era o meio. Entendi. Tá? Não, é importante até para as pessoas conseguirem identificar com clareza que, na realidade, o óbito dessa menina foi por conta de uma discriminação religiosa. Hoje, quando você fala, e nós tivemos a semana passada... morreu uma mãe e uma filha dentro de um terreiro. Elas foram assassinadas. E elas não foram assassinadas simplesmente por ser mulher. Elas foram assassinadas pela religião. E a gente vê que hoje os nossos algozes, independente de quem seja, a maioria dos assassinatos estão sendo com mulheres. Haja visto Jaraguá do Sul... nós vamos entrar talvez daqui a pouco nesse campo. Vamos. A Casa da Manhã não foi por ela ser... Lógico, teve toda uma situação, mas mulher. Então eles estão indo no campo mais fraco. O número de feminicídio, ele cresce no nosso país. Então é mais fácil eu atacar uma mulher, um transexual... Do que um homem. A pessoa masculina, o hétero. Então, esse campo parece que ele foi brindado e o outro foi exposto. Então, não tem como falar de religião sem falar de gêneros, sem de falar de posição social. E eu gosto muito de deixar claro nas minhas falas que eu não defendo a religião específica. Eu defendo o direito humano da pessoa a celebrar. Independente dele ser judeu, cristão, evangélico. Não, esse é o direito. Sim. Esse é o direito. Teve uma ocasião que eu fui chamada pela comunidade budista e foi a primeira vez que eu fui chamado por uma vertente diferenciada. E eles me chamaram para conversar sobre a organização dos seus líderes. E eu achei interessante na hora que um lama parou e começou a conversar comigo. E ele falou, eu nunca tinha ouvido falar de Deus com esse formato. Mas eu falei assim, qual o formato que o senhor está pensando? Ele falou assim, o formato do coração, onde as pessoas sentem dor, mas eles esquecem que o outro sente também. E a partir daquilo, isso foi em 2000, a minha visão perante a dor do outro, ela passou de ser diferenciada. E é mais ou menos assim, você sentir que aquela pessoa que está alcoólatra, ele tem um Deus que ele acredita. E você, com o seu credo, você tem que atingir o coração daquele sem desestruturar a sua crença. Tá? O objetivo é o ser humano. O ser humano. O cuidado, o zelo, o respeito, independente de qualquer crença religiosa. Isso. E aí nós vivemos, né, em um país que é laico. Ou seja, em teoria, exatamente, entre aspas, em teoria, eu tenho o meu direito de escolha, ele deve ser respeitado e está na nossa Constituição. No entanto, qual a sua opinião a respeito? É assim, o país ele é laico no papel. Ele passa a não deixar de ser laico quando lá na escola eu trabalho o Natal. Quando lá na escola eu trabalho a Páscoa. E ela está no currículo curricular. Sim, faz parte lá do calendário. Do calendário curricular. Eu não estou aqui tirando o direito da criança de saber isso. Mas eu também tinha que voltar para a religião das outras que compõem. Quando é que eles vão trabalhar, suponhamos, uma festa de iniciação budista? Quando é que eles vão trabalhar uma festa de iniciação afro-umbandista? Então, existem outros elementos. A inauguração de um colégio, de um espaço público.
Salva-se às vezes quando a gente vai e se propõe. Não é convidado um líder espírita, um budista, um pai de santo ou uma mãe de santo. Quase sempre é um padre e um pastor. Então, esta carta ela tem um direcionamento. Ela é cristã. Então, o nosso país, ele não é laico, tá? Na prática. Ele tem uma teoria, desculpa o poder da expressão, descarada de laico. Haja visto o número de preconceito e intolerância com as religiões que não é dos mesmos. Sim. Tá? Quando um presidente assume, eu sou obrigado a falar porque isso me feriu enquanto humano, não como ideologia política. Esse país é laico, mas esse presidente é cristão. Esse país é laico, e se a maioria são cristãos, democracia ganha, então os demais têm que nos obedecer. Ministra Damares, o país é laico, mas essa ministra é cristã. Então essa correspondência, ela teve um direito de quem estava no processo e quem estava na exclusão. Então isso muito me comoveu, porque budista não entrou, espírita não entrou, umbandista, candomblessista, religiões indígenas não entraram. Então ficou apenas a denominação cristã, ou seja, católicas e evangélicas e neopentecostais. Os demais, com essa fala, eles saem de circulação. E essa fala, ela vem das pessoas que eram para zelar pelo direito. O presidente da República e a ministra dos direitos humanos, quando ela me fala isso, ela está dizendo que eu não... Esse direito que você coloca, Thaís... Sim, que está assegurado na Constituição. Ela diz que a partir daquele momento eu não tenho esse direito. Você não faz parte daquele todo. Não. E aí quando ele fala que a maioria prevalece, então aquele todo, eu estou fora. E nesse momento é a importância de você ter uma visão sociopolítica e religiosa para fazer essa análise e contextualizar. Quando você chega na sua casa com a fatia de bolo e fala, esse bolo aqui é para todos. É para todos. É para todos. Aí você pega assim, não, essa parte maior é para o teu filho porque ele é mais velho. E essa outra aqui ficou para os outros. Então ele não é para todos. É a sobra que é para todos. E nós não somos a sobra. Nós somos uma boa parte desse todo. Sim. E todos que estão, né, eu digo, perante a lei, têm o direito. Tem o direito. E é aí que nós vivemos essa demanda social que toda hora se bate acima da questão do respeito. Né? Respeito. E aí eu falo assim, né, Félix, um dos grandes ensinamentos de Deus é justamente ame o seu próximo como a ti mesmo. Mas que próximo é esse? É o próximo que é igual a mim? E esse eu amo, ou aquele próximo que já é diferente, daí eu já excluo ele e não faço parte do meu todo? Essa fala tua me remete a Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, ela foi a maior expressão, ela, Irmã Dulce, Santa Paulina, Martin Luther King, Martim Lutero e assim vai. Mas Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma particularidade. No dia da sua morte, tinha um indiano sob uma prancha e ele estava com um lençol amarrado porque as suas necessidades biológicas tinham necessidade de ser aquilo. E ele, chorando, ele falou bem assim, antes dela eu morreria como um bicho e agora eu morro como gente. E ele era hindu e não era cristão. Então esse amor, ele tem que transcender a minha crença. E era aquela fala do lama budista para mim. Que eu tenho que atingir o amor do outro e não a crença do outro. Então, novamente, eu volto aqui. A intolerância, ela só é o medo que as pessoas têm do outro ocupar aquele espaço que eu faço mal feito. Que é o espaço do amor. Você nunca vai ver um terreiro de Umbanda ou de Candomblé
na praça, com o microfone gritando, chamando. Mas nós vamos ver as suas ações, elas um pouco mais concretizadas. Você vai ver, por exemplo, toda a questão kardecista voltada por uma prática não de outdoor, mas uma prática inserida, eu poderia até dizer, um Cristo encarnado. Aquilo que eu acredito, ele sendo encarnado nas minhas ações. Eu faço, não apenas prego. Então não fica só no discurso, as ações dizem por si só. Aí eu digo assim, né? Eu não fui ainda, não conheço, não estive dentro de um ambiente do candomblé, mas da Umbanda eu já fui. E aí assim, já estive, como eu já havia comentado, a minha religião de batismo é a luterana. Né, foi quando quando eu vim ao mundo, meus pais, por estarem na religião luterana, me batizaram nessa religião. Mas eu passei pela igreja católica, pela igreja evangélica, sempre que me é feito convite eu vou em todas elas. Agora, o que eu presenciei dentro da casa de Umbanda, eu acabei não presenciando em todos os outros espaços, que é o acolhimento a todos de forma igualitária. Não existe distinção nenhuma. Todos são bem-vindos. E isso é uma das práticas que se propaga dentro da Umbanda, a questão do amor. Mas então, por que hoje a gente vive em um meio social e que as pessoas têm tanto preconceito em relação à Umbanda? Bom, pessoal, só a tua fala, Thaís, você falou bem assim no início. Eu respeito aquilo que eu conheço. Se eu não conheço, as pessoas têm por mania não respeitar. Quando a gente pergunta bem assim para qualquer pessoa, qual é a religião oficial desse país? A tendência da pessoa é católica. Católico não é uma religião, ela é uma igreja. A religião deles é cristã. A tua religião, pelo de batismo, é cristã. A sua igreja, luterana. Já começa por aqui. Nós temos uma religião oficial no nosso país. A nossa religião oficial, assim como todos os países, ela é a Umbanda. É a lei, está lá. Ela foi aprovada. Nós temos uma religião oficial no nosso estado. É a Umbanda, está lá. É uma lei, foi aprovada. Você imagina tudo aquilo que foi construído, você no poder, as religiões buscando esse poder, e de repente vamos fazer um estudo. Se eu chego na Índia, eu tenho um posicionamento com aquela religião. Se eu chego no Japão, eu sei qual é a religião do Japão. E estudando essa mescla, a ciência ela chega na Umbanda. O que é Umbanda, senão a vertente de todas as religiões que pairavam no astral Brasil? Cristã católica. O catolicismo ele não é nacional. Ele veio para o Brasil, então ele veio de fora. O espiritismo veio de fora. Os negros trouxeram as suas vertentes africanas. Tá? Os budistas trouxeram o seu conhecimento. A Umbanda é essa junção de um todo que vai dar uma banda só. Que vai dar uma banda só. E de repente, tudo aquilo que era coisa demoníaca, ele passa a ser oficial. E mesmo sendo oficial? Ele é oficial. Pois é, mesmo sendo oficial, ainda existe um coletivo que vai contra tudo isso e que diminui justamente dessa forma. Por eu não conhecer e por conta de tudo que foi passado durante muito tempo, as pessoas vão criando determinados estigmas a respeito da religião, vão imaginando determinadas coisas, mas não se permitem ir até o local, ou sentar, ou fazer um movimento de eu quero conhecer, eu quero entender. Eu entendo e tenho o direito de escolha. Entendi, eu respeito, não é algo que eu tenho afeição, mas caminhamos todos
por este mundo de forma igualitária, cada um respeitando a sua crença religiosa. Mas ainda existem determinadas barreiras, porque daí a gente entra sempre numa pauta, né? Agora, voltando assim um pouquinho, vamos ir lá para Jaraguá do Sul, até para as pessoas entenderem. Aí eu pergunto, a FUCA fica em Jaraguá do Sul? Em Jaraguá do Sul. Tá, e existem outros lugares que eu encontro também? Sim. Nós estamos presentes hoje, pessoal, nossa sede é Jaraguá do Sul, mas nós estamos presentes hoje em basicamente todos os estados da federação. Nós temos casas federadas. Estamos espalhados, por sermos uma federação nova, na Inglaterra, Portugal, já chegamos na Alemanha, Estados Unidos, estamos em 8 países, já conseguimos chegar. Então a FUCA, ela está dentro, e todos os estados da federação também nós temos casas federadas. Então isso para a gente é algo interessante, que a gente sai de uma cidade genuinamente luterana e católica, e a FUCA surge ali por pessoas não originárias dali. E vendo essa necessidade de um todo, de um diálogo, de uma conversa. Então a FUCA, ela está ali como suporte para essas casas, para que possamos. Nós estamos em Jaraguá do Sul, basicamente todos os municípios, estamos também todos os estados e em alguns países também. E basicamente a FUCA, ela vai fazer o que hoje para as casas que existem? Bom, o nosso primeiro papel é a defesa do direito. Defender o seu direito de celebrar. Depois entrarmos no campo da política. Porque eu não tenho como fazer religião desconectado dessa política de direito. Sim. Não a política partidária. Não, a política de direito mesmo. Política de direito. Hoje, quando a gente fala bem assim, todos os dias eu entro em 16 mil casas do estado de Santa Catarina. A média de 280 mil no Brasil. Então isso dá uma notoriedade política diferenciada para a gente. Eu sempre falo, nós não somos mais aquela portinha lá do fundo. Nós começamos a ocupar o nosso espaço. Então a gente está ali por essa defesa de direito, legalidade de território. Por que legalidade de território? Você vai chegar em determinados municípios, eles pensaram na cidade, em quem ocupa, mas ele não pensou na religião. Independente de ser FUCA, de ser Umbanda ou Candomblé. Então, quando é uma cristã evangélica, ela vai fazer os barulhos e ninguém vai mexer. Foi uma do batuque, eles já vão mexer. Aí, quando você chega lá, quem era para nos dar a proteção, nos cobra algo maior. Aí, quando você chega lá na lei, ele está correto. Porque não tem um plano diretor na cidade. E nós entramos quase em todos os lugares como bares similares. E esse é um cuidado que nós temos de orientar as casas. Pessoal, cuidem quando vocês vão chegar no local. Quando a pessoa instala uma casa, a primeira coisa que nós nos preocupamos é de encaminharmos um ofício para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, informando que ali existe um funcionamento. E mesmo assim, ainda temos dificuldade. Ainda tem os entraves. Os entraves. Então a FUCA, ela existe para isso, quanto organismo de defesa. Entendi. Perfeito. Pois é, de qualquer forma, agora você me surpreende em dizer que um terreiro de Umbanda, ele entra dentro da característica de um bar? E similares, de acordo com o município. Porque é o seguinte, a nossa Constituição, ela é de 88. Sim. Nós temos município que a questão ambiental, sonora, é de 81 a legislação ainda. Então isso requer um passo muito grande. Primeiro, quando eu falei que o poder público ele cumpre o seu papel, porque está lá. Porque está
Está escrito. Ou está escrito ou nem está escrito, deveria estar, digamos assim. Mas a questão é que ele está aqui, mas tem a Constituição que está acima, que ela diz que eu tenho o direito de celebrar. Então isso aqui perpassa por você sentar, que é o que nós estamos fazendo agora em Jaraguá do Sul, ir em todas as camadas, chamar a Câmara de Vereador, aí não é pedir, tá, pessoal? Eu peço aquilo que eu não tenho. Tem coisa que eu tenho que exigir. Sim. Aí exigir do poder público constituído uma audiência pública para que nos escutem e nós adequamos as coisas. Então, pedir, você pode me dar esse vaso? Não, eu não posso. Agora, metade desse vaso aqui é meu. Olha, eu gostaria que você adequasse porque eu quero tirar essa metade que é minha. Então, o que nós queremos agora é um plano diretor a nível de Brasil, onde contemple as religiões, não só a religião, mas as religiões. O coletivo todo. O coletivo. E isso, enquanto não houver um desejo do poder público constituído e de quem está sofrendo lutar por esse direito, não vai sair do papel. Fica só no discurso, no pedido e não vai para frente. Isso. Agora, me corrija se eu estiver errado. Vamos pensar agora nessa tua linha de raciocínio. As igrejas, elas conseguem fazer o seu ritual, o seu culto, a sua missa dentro de um horário, às vezes no período da manhã, no período da noite, se estende e elas não têm nenhum entrave por conta da questão do barulho? É assim, o que acontece? A pessoa foi lá, ela alocou, construiu um espaço. Ela vai tocar, muito difícil você ver a polícia militar parar lá na frente. Por isso que eu pergunto, porque eu nunca vi. Então, e diz que eu tenho o direito de celebrar. E aquela mesma igreja que está lá, ela está fora do parâmetro do terreiro de Umbanda também, do de Candomblé. Pela questão do ruído. Do ruído. Só que lá a polícia não vai. Por quê? Pela questão que o país é laico e aquela é cristã, como diz. Tá entendendo? Entendi. Então há uma tolerância. Eles toleram aquelas pessoas. Eles toleram aquele barulho. Ao passo que um tambor, se ele começar a ruir, de acordo com o vizinho, 6 horas da tarde, a polícia já vai estar lá. A polícia já vai estar. Você imagina, nós estamos conversando aqui, nós dois, aqui já chegou em 55% decibéis, tá? Esse é o barulho sonoro permitido a partir das 20 horas. Tem condições de um padre pregar nessa altura? Não. De um violão tocar nessa altura? Não. A pessoa bater palma? Então nós temos que ver que tem alguma coisa que estão privilegiando um e desprivilegiando o outro. Entendendo? É dentro desse quesito. Existe uma inclusão e uma exclusão. Isso. Entendi. E aí agora a gente vai trazer a pauta de Jaraguá do Sul, porque é onde está a FUCA, é onde existem certos entraves que estão acontecendo. Inclusive, no dia 30 agora vai ter um movimento lá que vai estar trazendo em pauta toda essa dificuldade vivida. E aí eu deixo até que você faça a propaganda do evento que vai estar sendo organizado lá para Jaraguá do Sul no dia 30. Tá, pessoal, Jaraguá do Sul, só para vocês terem uma ideia, ela é uma cidade... Eu vou dizer o que está no papel e depois vou tirar o do papel, tá? Quando ela diz que ela é genuinamente alemã, é mentira, mas é o que está. Primeiro, assim como a realidade do Brasil como um todo, os primeiros habitantes daquela cidade foram negros, que vieram para derrubar o mato para fazer as casas. Quando os alemães ali chegaram, isso já estava pronto. Até a roça de aipim, a mandioca já estava pronta, o canavial estava pronto, os casebres estavam prontos, a escola para o filho deles já estavam prontos. Então a primeira população foi negra, que veio com Carlos Jordan. E a partir de 2008, Jaraguá do Sul passa a ter uma conotação diferente. Eu chego em Jaraguá do Sul em 97 e a gente começa a ver
perguntava para as pessoas, onde tem um centro de Umbanda, onde tem um centro espírita, as pessoas falavam, eu não sei, eu não conheço. Mas eu estava vendo, era o invisível para alguns, mas para quem chegava não. E nós começamos a fazer uma pesquisa. Na primeira pesquisa, deu 38 casas. E o IBGE dava 2. O IBGE tinha 8 pessoas que se declaravam bandista. Então essa realidade ela não estava batendo. Então a partir de 98 a gente surpreende a cidade com a exposição no centenário da Umbanda, onde nós conseguimos trazer essas 38 casas para a rua. A partir de então, a comunidade prevalecente, eles sentiram-se desconfortável. Sentiram-se desconfortável. Hoje, então, em Jaraguá tem 38 casas? Não, 287. Uau! Aquilo foi o que eu consegui a pesquisa, 287. Quando começaram a fazer a pesquisa? A pesquisa. Tá. Hoje nós temos em Jaraguá do Sul 280 casas entre Umbanda e Candomblé. 287 casas. É um número bem considerável. E se você pergunta, no IBGE não aparece. Porque aquela pergunta direcionada é aquela pergunta direcionada, mas direcionada para o meu interesse, não para o interesse daquilo que eu quero ouvir da pessoa. E naquele exato momento a gente vai, isso vem à tona. Eu me recordo que agora eu tenho que voltar, dar um pulo um pouco, a conversa vai ser muito grande. O seu Paulo, ele constrói uma casa numa rota turística, religiosa, cristã. E quando ele termina de colocar a construção da casa perfeita, o pessoal vendo, quando ele termina de colocar um banner na frente da casa, tenda de Umbanda, algum rompe-mato, embargar a casa. Ele colocou às 11 horas, a prefeitura voltava a trabalhar às 2, às 1h30, às 2 horas a casa dele estava embargada, aquela obra. E nós conseguimos até então, a casa dele está aberta, não sabemos o que vai acontecer agora para frente, por não ter um plano diretor. E eu me recordo que a promessa da pessoa foi que aquela casa fecharia. E nós começamos a ter uma lida diferenciada, não só com Jaraguá do Sul, mas que todas as construções que foram feitas se comunicam ao poder público que vai haver aquilo lá. Já que informe de prévia mão para que ninguém diga, eu não sabia o que estava sendo construído aqui. Lembra que eu falei que uma casa vai se instalar, a gente avisa? Tá? O pai Rafael está ali, ele sabe, vai instalar, a gente já manda avisar que aquilo vai acontecer. O que acontece? Nessa altura do campeonato, a Manhana, em 96, quando ela muda não, ela já residia ali. É a primeira casa daquele lado da rua, na Ego Coque. Em 96, quando o pessoal começa a ver todos... Eu falei 96? 96. Perdão, pessoal, foi uma falha. 2016. Tá. 2016, ela já começa a perceber esses atritos. Por um vizinho, a Manhana tem 100 pessoas que participam da casa dela. É uma casa grande. Todas as adequações que vocês possam imaginar. Primeiramente, esse vizinho ligava para a polícia militar. Chegou um momento que nós fomos para frente da casa dele em 2018, para frente do terreiro da Manhana, com todos os aparatos, legalmente, fizemos o manifesto. E deixa eu só voltar só um segundo, Félix, só para entender. E a denúncia era em que sentido? Qual era a queixa? É assim, pessoal. Muitas vezes a dificuldade ela se encontra. Lembra que eu falei do poder de quem está atrás da mesa discutindo? Sempre perturbação ao sossego, não, mas a intolerância religiosa. Porque a igreja evangélica ou a católica, o barulho dela não me atrapalha. O clube que está do outro lado, que fica ao lado da casa dela, também não me atrapalha. Ele toca até às 5 da manhã. E ele é de quarta a domingo à meia-noite. Ele tem um intervalo de segunda e terça para fazer limpeza no salão. O resto do dia tem atividade o tempo todo. Ele tem atividade. Então aquilo lá não me incomoda. Então o atabaque do outro incomoda. Mas voltando na questão da Manhana. Até 2018 nós fomos, aí foi onde que a pessoa foi obrigada a se identificar no batalhão.
Porque eu falei assim, ó, ou se vocês tomam providência, e o batalhão passou a não aceitar mais as denúncias dele. Porque era assim, a cada 15 minutos ele ligava. Isso foi basicamente 3 anos, pessoal. A cada 15 minutos ligando durante 3 anos para fazer queixa em relação ao sossego dele. Ao sossego dele. Preste bem atenção. Isso é porque a Casa da Manhã só faz culto ao sábado. É um dia por semana. Das 8 às 22. Isso que eu ia perguntar, o horário. Não, o horário nosso ele não passa das 18 às 22. É importante para as pessoas entenderem, inclusive, que não é que vai até 2, 3, 4 horas da manhã. Não, tem um horário e é um horário extremamente razoável. E o barulho não é constante. É a hora que a entidade vai chegar. Então, o que acontece? Dentro daquele período acontecia. Ele vindo que ele não consegue nada com a polícia, consegue nada, ele conseguiu muita coisa. Foi para a promotoria, e tá lá. Ele vai para denúncia para a Polícia Civil. Ele mudou a esfera. Saiu de uma coisa para outra. Quando ele chega na Polícia Civil, ali pro finalzinho de 2018, 2019 a coisa avança. A pandemia começa em 2020, né? E 2020 dá uma parada. Mas lógico que parou, tudo parou. Sim, todas as igrejas, todos os cultos, todos. Aí consta lá, quando ela assim, do 2020 não teve, 2020, boa parte de 2021 não teve reclamação de vocês. O que aconteceu? O que aconteceu é que ele está dentro da casa dele, amanhã dentro da casa dela, e o povo não foi, só foi isso. Aí quando ele fala, eu falo assim, mentira dele. É mentira por quê? A reclamação dele começa lá em 2016. Ela não está em 2019. 2019 ele muda a estratégia de vencimento, de argumento. De argumento. Essa pessoa ela é tão ladina que ela usa o poder financeiro. É uma pessoa interferindo no direito de 100 celebrar. Mas a outra tem uma célula que ela pertence. E esses 100 não fazem parte daquela única célula. Nessa altura do campeonato, nós fizemos uma denúncia no Conselho de Promoção de Igualdade Racial. Na segunda terça-feira de junho. Não, na primeira terça-feira de junho, perdão, pessoal, que não me falha a data agora. E nós fomos e comentamos com a manhã no seguinte, a atividade da senhora é no sábado. Vamos tentar trazer para sexta-feira para ver o que vai acontecer. Na sexta-feira ela inicia a atividade dela às 6 horas, 6h30, 6h45 o pessoal da Fujama estava interditando os atabaques. O som, você tinha que entrar mudo e sair calado dentro do terreiro. Então, assim, como essa pessoa lá da Secretaria de Meio Ambiente teve essa informação e chegou com 15 minutos. Então, isso se chama de privilégio. Então, foi dentro disso que nós fomos até a Câmara de Vereador, até o Ministério Público, reunião com o gabinete do prefeito. Agora, o nosso próximo passo, reunião com todo o secretariado, com todos os vereadores para pedirmos uma mudança de postura nesse código. Então, tem coisa que ela é muito trabalhada, ela requer, assim, dias, meses, horas de estudo, você debruçar sobre a Constituição. Eu me sinto no direito, na obrigação de, no próximo ano, iniciar o curso de Direito, porque já não dá mais, tá entendendo, as coisas que vêm ao encontro da gente. Então, requer todo esse pensar. Isso requer tempo. Entendi. E aí, assim, né, é importante também comentar, para as pessoas entenderem. A Casa da Manhã é uma casa que existe em Jaraguá, é um terreiro de Umbanda. Inclusive, eu quero trazer amanhã até um momento para fazer uma fala aqui, porque eu sei que ela está tendo essa grande dificuldade durante essa caminhada dela, que em vários momentos o exercício dela está sendo negado, dela e de todos os filhos que estão dentro do ambiente também.
Mas existem outros problemas que vão surgindo e a gente percebe que gira em torno desta pauta, né? Do preconceito, da discriminação e de um racismo religioso. Porque há pouco tempo atrás nós tivemos aqui em Joinville, e aí assim, em outros lugares vão surgir outros casos, porque como a gente viu, são 545 denúncias que já tiveram, né, de janeiro a junho. Nós já ultrapassamos um pouquinho, então essas denúncias continuam, são 3 por dia. E algumas nem acabam sendo registradas, eu acredito que dessa maneira. Mas aqui em Joinville nós tivemos uma questão que também envolvia a questão religiosa, coincidentemente também de filhos de terreiro de Umbanda, que foi a mãe, a filha biológica, né, e a filha da mãe Priscila, daqui de Joinville, que teve uma situação dentro de uma escola em que ela sofreu uma agressão. E aí ela não teve nenhum dos amparos necessários. E quando foi feito um movimento para que fosse chamada a atenção do município, da sociedade, né, e principalmente daqueles que estão lá hoje representando a comunidade joinvilense, para que estivessem presentes para debaterem a temática que é tão importante, haviam pouquíssimos deles na casa. Salvo engano, e você vai poder me corrigir, tinham 3. 3. Exatamente. Assim, tinham 3 vereadores, uma delas era a vereadora Lúcia Martins, Ana Lúcia Martins. E 2 que o acompanhavam. Então, por aí você já vê, né? O comprometimento daquelas pessoas que eram para defender o direito do cidadão. Independente de qualquer coisa, é direito. É direito. Uhum. Não está falando de dogma de fé. Sim. Eles não estavam ali para debater. Uhum. Nós nos deslocamos de Jaraguá do Sul, tivemos aqui presente, acompanhamos esse movimento, fizemos todas as notas de repúdio pautadas. Hoje, o que a gente vê é pessoas que estão para construir lei, e lei eu construo junto com o povo. Uhum. A lei não pode ser dita num gabinete. Quando ela for construída junto com o povo, eu vou construir a lei partindo da necessidade daquele grupo. E qual o grupo de uma cidade? Eu tenho hétero, tenho homossexuais, tenho lésbica, tenho deficiente físico, negro, índios. Então, esses grupos, eles têm a necessidade de ser ouvidos. Uhum. Eles têm a necessidade de ser ouvidos. Então, eu não posso construir uma lei pautada em um direito. Eu tenho que construir uma lei pautada nos direitos. Sim, não pode ser uma única direção, né? Tem que ser no todo. E ali nós vimos exatamente, ficou nítido. Sim. Ficou nítido. E ainda por cima, porque foi assim, era para ser uma audiência pública, no final virou uma reunião pública, mudou todo o formato do contexto, justamente isso, por uma forma de justificativa da ausência daqueles que deveriam estar lá debatendo uma pauta tão importante. Então, aí eu digo para vocês, Joinville, assim como qualquer cidade, olhe bem para esses vereadores. Olha quem estava e quem fez por vocês. Sim. Então, é isso que eu digo. Hoje a informação está na internet, está na palma da mão de todo mundo, né? As pessoas podem buscar o celular ali, digitar, fazer uma pesquisa e poder acompanhar, inclusive, né? Porque alguns são postos lá levantando determinadas bandeiras que na prática ficam só naquele discurso anterior ao ganho. Ao ganho. Depois que eu ganho, não importa mais. E justamente é isso que a gente pretende que mude, né? Então esse olhar, esse teu chamado para a atenção da população, inclusive para aquilo que é pertinente e para que eles estão lá, porque é importante colocar, né? Alguns confundem que os vereadores eles não estão ali para fazer asfalto, eles estão ali para fazer muito mais do que isso. Asfalto não é papel dele, né? É, exatamente. Mas aí as pessoas às vezes acabam confundindo isso e esperando algo que eles têm que fazer muito mais, né? E aquele dia eu vi a precariedade da falta de cuidado do coletivo hoje que está nos representando no município de Joinville em atenção a uma temática tão importante. Por quê? Porque houve uma agressão física, houve uma questão de intolerância religiosa, porque foi dito abertamente, não foi nada subjetivamente concluído, não, foi tudo de formas claras, né?
Então, hoje nós precisamos realmente transformar a nossa lei para que ela ampare não uma única direção, mas o coletivo, o todo. A tua fala, ela vem de encontro dessa situação. Nós voltando ali só a questão em Jaraguá do Sul. Partindo dessa denúncia, o CEPA resolve, alto lá, está acontecendo isso ali, nós temos que tomar uma atitude. Então, o Conselho de Promoção de Igualdade Racial, aproveitando, é mulher que está sendo agredida. Dia 25, amanhã, é o dia de Teresa de Benguela, essa grande guerreira que nós temos, mulher latino-americana e caribenha. Dia 30, nós, Jaraguá do Sul, vamos ter um evento a nível estadual, ele começando com uma carreata na Casa da Manhã, onde acontece, perpassando 12 quilômetros dentro de Jaraguá do Sul, nas principais ruas da cidade. Eu estou abrindo aqui para olhar só o percurso. E esse percurso, ele vai nos relatar muito disso tudo. E na praça, na frente do museu, aonde embarcavam os pracinhas brasileiros para ir lutar na Itália, tá? Muitos negros naquele local, nós vamos estar ocupando aquele espaço com 2 mesas temáticas. A primeira, a importância da mulher, tá? Dentro desse contexto sociopolítico religioso, e a importância do sagrado nesse diálogo interreligioso. Perfeito. Está entendendo? Onde nós vamos ter amanhã, Pai Antônio, um diácono de uma comunidade quilombola, um pastor e um rabino. Perfeito. Então, esse espaço para nós não é para ser ocupado só por nós, umbandistas. É para ser ocupado por todos. E vocês têm que conceber a seguinte situação, pessoal. Hoje eu vou pegar uma pessoa que vai estar varrendo rua. Essa pessoa lá dentro do terreiro, ela vai ocupar o mesmo espaço que a senhora como advogada vai ocupar. E é normal a senhora passar, então a pessoa varrendo rua, e ela ser a sua mãe de santo, e você vai dar bênção para ela como advogada. Com certeza. Então, nós somos a única religião que temos como líderes religiosos homossexuais, tá? Das várias esferas, mulheres ocupando esse espaço. É isso que eu falo, é uma questão de igualdade, é um olhar para o todo. Diferenciado. E o pessoal passou assim a ver quando nós passamos oficialmente por religião, os nossos certidões de casamento ter valor jurídico. E tinha muitas empresas que não queriam aceitar. Quando emitiam um certidão de casamento oficial pelo órgão federativo, e chegava lá, a empresa não queria dar aquele dia de folga que era de direito. Que está lá? Está escrito. Na nossa lei trabalhista diz que eu tenho o direito de. Era um órgão oficial que emitiu. Então, assim, essa política de direito ela tem que ser construída por todos os pais de santo, membros da religião, pressionando, porque não existe uma outra forma, os vereadores, deputados federais e estaduais. Para que haja mudança que... Não haja mudança, aplicabilidade. Nós não queremos nada, nós só queremos que aplique a lei, só isso. Mas eu pergunto assim, não seria interessante automaticamente instituir um horário de funcionamento que diga, independente de qualquer tipo de religião? Mas existe. Mas por que hoje, então, ainda eu tenho esse entrave na religião da Umbanda? O correto era para ter em todas. O horário do silêncio, ele não tem horário. Se você se sentir incomodado, você pode ir lá. Só que eu tenho o direito de celebrar. E lá, o que nós pedimos sempre para nossas casas? Coloca sempre das 18 às 22. Esse é o teu horário. Que é o que as outras igrejas fazem também. Das 18 às 22. Então o horário está lá. Você fala para mim que eu tenho que celebrar esse horário, eu tenho. E o outro? Ele transcende esse horário, como que fica, como que não fica. Então eu não tenho que criar, já existe. Ela está ali, eu tenho que efetivar. Entendi. Fazer ela valer a política de direito, que é para você, é para mim.
Que seja para todos, então. Vamos pegar. Quantas cidades tem que o sino toca às 6 horas da manhã? Ah, são várias. Quantas cidades tem que o sino toca à meia-noite? Isso não incomoda ninguém. Pega você lá, coloca teu atabaque e começa 1, 2, os pessoas sabem que é 10 horas da noite. Começa a dar 22 batidas ali. É só fazer esse exercício para ver que na prática a coisa funciona de uma forma toda diferente. Que existe uma direção e a outra é desconsiderada completamente. Então eu vou aproveitar aqui para fazer a propaganda bem certinho e vou mostrar aqui, olha só, dia 30 de julho, das 9h30 às 16 horas, em Jaraguá do Sul, na Praça Museu da Paz, na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao terminal urbano. Perfeito. Qual é a câmera que está pegando? Ó, vamos mostrar ali, então. Depois também a gente pode estar compartilhando nas redes sociais para que as pessoas tenham acesso e vão lá para prestigiar, para deixar de ter determinados preconceitos, né? Porque muitas vezes eu digo assim, são coisas que foram instituídas ao longo do tempo dentro da cabeça deles, é como você bem disse, é o nosso meio. E aquilo não vai longe. Se eu não ensino, se eu não dou oportunidade para que as crianças conheçam todas as religiões e respeitem todas elas de forma igualitária, e lá na frente, por si só, elas optem por aquelas que elas querem seguir, ou por respeito ao pai e à mãe, não, eu vou seguir aquela minha religião que meu pai e que minha mãe sempre me ensinaram, tudo bem, é o direito delas. Agora, mostrar o coletivo para que elas entendam e respeitam as demais é de suma importância. A gente fala, naquele dia na Câmara de Vereadores aqui, agora, né, trazendo para o município de Joinville, foi isso que foi debatido, da importância de mostrar todas as formas de religiões para que as crianças tenham a oportunidade de aprender a respeitar isso tudo, né? Então essa é a maior... uma das maiores barreiras que a gente vai enfrentando, a falta de conhecimento. E é engraçado que quando a gente conversa com alguém que nunca teve o contato, tem às vezes a curiosidade, a imaginação delas leva elas para cada lugar que você diz assim, nossa, nunca fui num lugar desse. Fora as questões que você acaba vendo que geram, inclusive, um processo judicial, por conta da pauta religiosa. Sim, bastante. E aí, esses dias eu estive em Jaraguá fazendo uma visita a um casal que eu aprecio muito, aprendi a gostar muito deles, são advogados, e durante o nosso diálogo, nós entramos na questão religiosa, eu fiz a propaganda para eles do evento, afinal é no município deles, inclusive eles podem estar lá para ir, né, prestigiar. E aí ela comentou a respeito de uma situação em que a cliente havia perdido a guarda dos filhos por conta da questão religiosa. Nós temos bastante. Nós temos, assim, hoje, eu vou ter que falar, me desculpe as pessoas, mas o Conselho Tutelar, ele virou um puxadinho das igrejas evangélicas. Perguntou por que você está dizendo isso? Por que eu estou dizendo? Lembra do que eu falei, que a ministra de Direitos Humanos, então na eleição para conselheiro tutelar, a maioria foram evangélicos. Então, a minha fé, ela prevalece sobre o meu direito. Nós tivemos mães que perderam a tutela, por ela levar o filho ao centro de Umbanda, tá? E nós temos um cuidado muito grande quanto a isso hoje, e é o que a gente debate sempre com os pais. Você imagina, você é casada, você se separou do teu esposo. E são guardas compartilhadas. Hoje, o teu filho vem ficar com você. E ele chega e fala para o teu esposo aonde que ele foi. E a fé do seu esposo não bate com a sua. E se a coisa não está bem pautada no papel, ela entra até como cárcere privado. Ele vai atrás da tua filha, tá você e a tua filha dentro de um quartinho que nós chamamos de camarinha, vou usar esse nome quartinho, mas dentro da camarinha, e a polícia adentra, sem um mínimo de teorético, levanta e leva com tudo. Então nós temos hoje mães que perderam o pátrio poder, tá?
E nós conseguimos reverter essa situação judicialmente. Por quê? Porque a análise do Conselho Tutelar, que sou eu que tenho que fazer a análise social sua, mas eu vou fazer a análise social sua com ótica na minha fé, e não na realidade daquela criança. Então, quem é o que defende a criança? Não é o conselheiro tutelar? Quem o promotor vai ouvir é o conselho tutelar, a primeira voz que vai chegar com peso. Então, a primeira voz que chega com peso, ela já chega menosprezando aquela fé da pessoa. Nós tivemos idosos que a família perdeu a guarda, porque a filha vinha visitar e tinha uma velhinha acesa no pé de Iansã. E a mulher não gostava de Iansã, não gostava daquilo lá. Então, tem trocentas coisas. E ela alegou que aquela vela acesa, aquele idoso poderia bater a mão, poderia cair e pegar fogo. Mas aquela vela sempre foi acesa. E ela também, quando pertencia àquela religião, acendia velas naquele mesmo lugar. Era uma tradição. Era uma tradição da família. Então, aquilo que era uma tradição passou a ser algo demoníaco. Então, nós temos esse poder, temos bastante pessoas que perdem. Eu vou fazer assim um adendo, até porque existem profissionais e profissionais, né? Eu sou obrigada a fazer agora uma menção. Se você não conheceu alguém que passou por uma questão de intolerância religiosa, em algum momento vai conhecer. E se você não viveu isso, pode ser que um dia você vá viver. E aí eu digo assim, eu já passei por isso. Mas eu tive a felicidade de ter um resultado em que o meu direito foi garantido. Mas justamente porque a acusação era similar a essa pauta que você trouxe agora. De você, em ambientes separados, você segue uma linha, o genitor segue outra, e aí você já não compartilha daquele pensamento e já não respeita, seja por questões pessoais, por mágoa, por raiva, simples motivação de vingança, e desdenha aquilo. Mas eu consegui reverter o todo para provar, e aí eu posso dizer assim, né, as assistentes sociais foram favoráveis ao meu ponto de vista do meu direito de religião. Mas existem diversos casos em que elas acabam, infelizmente, passando por situações totalmente contrárias. Sim. De perder o poder de guarda, de poder, ou ter que minimamente passar por um processo extremamente doloroso, né, de medo, de perda de uma guarda efetiva de uma criança, justamente por uma pauta que às vezes não é nem a questão de... Vem outras coisas ali atrás que somam e é usado contra como se fosse algo pecaminoso. Quando a gente coloca assim para vocês, conselho tutelar, nós temos que ser bem assim objetivo. Lembra que eu estou só colocando, eu falei, o conselho, ele está ali para defender o direito da criança. Do menor. Do menor, para resguardar. Então, eu posso dizer para vocês que 99,99% do conselho faz um trabalho esplêndido. Eu vou pegar uma cidade como Jaraguá do Sul, por exemplo, onde tem 5 conselheiros tutelares. Humanamente impossível para fazer um trabalho. Sim, eu ia falar. Comigo, humanamente... Não, é inviável. É um trabalho que ele, como diz o outro... É desumano. É desumano. Então, assim, você tem que ver que a assistente social ou o conselheiro que vai fazer aquilo, muitas vezes ele pauta aquilo que ele acredita. Não a parte técnica. Isso aqui não é para todos os conselheiros. Aí nós fazemos até o adendo, já que nós estamos falando da pauta de justiça, né? O próprio juiz de direito. É que nós debatemos tanto durante toda a graduação do curso de direito que o juiz ele tem que ser imparcial. Ou seja, ele não tem que colocar aquilo que ele acredita antes de qualquer coisa. Mas nós somos humanos e somos feitos daquilo que nos constitui, do nosso meio, como você bem disse. Em algum momento, se eu tenho algo contra aquele ponto de vista, a minha tendência é acabar ocultando e, às vezes, eu não exerço a minha profissão da forma que eu deveria executar. Ou seja, eu entendi bem o que você quis dizer ali. E, infelizmente, existem situações em que as pessoas ainda vão estar enfrentando algumas dificuldades e que acabam
minimamente deixando claro que é uma questão de intolerância religiosa, de falta de conhecimento. Então, assim, né, Félix, deixa um convite agora para que as pessoas estejam lá. Se você quiser fazer mais um adendo em relação à questão da pauta da intolerância religiosa, essa é a oportunidade, a câmera é tua. Bom, pessoal, para nós é sempre um grande prazer. Quando temos essa oportunidade, somos oportunizados. Eu convido vocês a estar conosco dia 30. A agenda ali está um pouco diferenciada, mas é aquilo mesmo, tá? Nós saímos da casa da manhã, às 8 horas da manhã, com um café com axé, perfeito. Onde vão receber todos com um café. E falar de intolerância religiosa, eu gostaria de estar aqui falando de outras coisas. Mas, infelizmente, esse é o meu papel, a minha missão, não sei, alguém tem que fazer. E esse alguém... Estou fazendo isso hoje, pretendo de amanhã fazer outras coisas, falar diferenciado, mas desde que o mundo é mundo, as intolerâncias sempre existiu. Basta nós olharmos para JC, Jesus Cristo foi parado na cruz por intolerância. E assim vai. Então, assim, convido você a estar conosco no dia 30. Vai ser um momento de reflexão, um momento muito importante. Não deixe de defender o seu direito, mas não deixa de cumprir o seu dever, tá? Quero agradecer muito a você, Thaís, a Ione, pelo convite, pai Rafael, meu filho Bruno, pela companhia e toda a equipe que estiveram junto conosco, tá? E digo para vocês, naquilo que a gente puder contribuir, quer ouvir uma fala da gente na escola, nos seus terreiros, convida que nós vamos conversar com vocês. Isso é importante sempre deixar claro, né, que vocês... aqueles que têm conhecimento para poder fazer um bom ensinamento estão dispostos a compartilhar, né? E antes de julgar, compreenda, entenda, dê a oportunidade para estar lá e aí aberto ao diálogo, né? Como eu digo, não é nem a discussão, porque a discussão a gente não chega tão longe. Agora, quando nós estamos abertos a fazer um diálogo pautado em troca, em crescimento, todo mundo acaba ganhando, né? É isso mesmo. Exatamente. Então, Félix, agradeço muito a tua presença. Agradeço a presença de todos, aqueles que ficaram até o final conosco. Não deixem de estar prestigiando dia 30, o evento que vai estar acontecendo lá em Jaraguá do Sul. Então, como o Félix disse, a partir das 8 horas lá no Terreiro da Manhana. Depois eu deixo lá certinho para vocês um endereço para que vocês possam estar lá prestigiando. E, afinal de contas, né, quando a gente fala a respeito de preconceito sempre quer dizer desigualdade. Então, nós precisamos cada vez mais estar lutando contra esse preconceito sobre a discriminação, sobre o racismo religioso e a intolerância religiosa. Então, não deixem lá agora de se inscrever no canal, compartilhe, deixe o seu like, façam com que essas informações cheguem em todas as esferas possíveis, porque a informação ela é libertadora. Fundamental. Exatamente. Quando nós levamos o conhecimento para as pessoas, nós vamos quebrando vários paradigmas, inclusive a respeito da religião. Perfeito. Muito obrigada. Obrigado.